Olá, começa agora o programa que mostra a iniciativa de empreendedores que cruzaram as fronteiras para desbravar o mercado internacional. Esse é o Pé para Fora. Seja muito bem-vindo, é muito bom ter você aqui conosco. E hoje vamos conversar com Gustavo Reis Melo, analista de competitividade do Sebrae Nacional. Mas antes, vamos conhecer o DCEI, Departamento de Conexões Esportivas Internacionais. A empresa do Jorge de Sá busca ajudar jovens atletas brasileiros a conseguirem bolsas de estudos em países como os Estados Unidos, Canadá e também na Europa. Vamos conhecer. Meu nome é Jorge de Sá, tenho 39 anos, sou ator e empresário. O DCEI é um sistema que conecta jovens e estudantes atletas com escolas e universidades e clubes do exterior com o benefício da bolsa de estudos. Então, a grande missão do DCEI é preparar e aplicar jovens para que eles tenham oportunidades de jogar, estudar fora do país sem ter que pagar 150, 200 mil por uma agência de intercâmbio. Nós somos uma empresa, sim, nós somos uma assessoria de bolsas acadêmicas e esportivas, mas com esse objetivo de ajudar famílias que estão no meio do caminho, que têm uma condição, alguma possibilidade, ou estão buscando, mas que às vezes já sabem, né, que nunca vão chegar até a possibilidade de pagar uma agência de intercâmbio. Essa é a nossa missão. A ideia de fazer o DCEI começou num estalo que eu tive, por uma dor que eu tive e vi que outras pessoas também estavam tendo. Então, lá atrás, eu com 12 anos de idade quis ir para os Estados Unidos jogar, estudar, eu já era aficionado. No meu caso, basquete, o DCEI ele trabalha com todos os esportes. Mas no meu caso, eu era doido com basquete, queria ir para os Estados Unidos jogar e estudar basquete. E aí, quando eu fui falar com a minha mãe, Sandra de Sá, cantora, super famosa também, eu achei que tinha uma quantidade financeira super tranquila para pagar aí 60 mil dólares para uma agência de intercâmbio, mas ela estava passando por uma questão financeira, estava com tudo bloqueado e a gente não tinha esse valor, não podia tirar esse valor e eu não podia ir se fosse por esse caminho. Então ali eu comecei a trabalhar, vendi revista na escola, ajudei minha mãe como assistente de palco, fui flanelinha na rua junto com meus amigos que soltavam pipa comigo, fui juntando dinheiro, juntei dinheiro suficiente para mandar algumas fitas para os Estados Unidos mostrando o meu jogo e 3 escolas de 300 me responderam e uma me trouxe uma proposta de bolsa de estudos. Então fui para lá. Quando eu voltei, comecei a trabalhar como ator, fiz a novela Malhação e aí segui na Globo. Hoje eu trabalho também como ator, apresentador, comentarista de basquete e eu senti num certo momento que o que aconteceu comigo lá atrás não precisava acontecer com outras pessoas. Na minha época que eu fui para os Estados Unidos não tinha Google, não tinha e-mail, não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha nada. E eu consegui. Aí eu falei, olha, eu acho que o caminho é um pouquinho mais simples hoje. Então, quando eu apareci no Sport TV e comecei a ir para os Estados Unidos transmitir NBA de lá, muitas famílias começaram a me ver lá e também as instituições lá começaram a ver o meu sucesso e a minha conexão aqui no Brasil. Então esse intercâmbio começou comigo, das pessoas falando, poxa, você não pode levar meu filho para a sua mesma escola, você não pode levar meu filho para outras escolas, você não pode fazer com que meu filho vá jogar basquete, futebol, vôlei, fazer natação. E as escolas também de lá de fora, universidades, escolas, clubes da Europa. A gente queria levar um técnico para ir, a gente acha que você é a pessoa ideal para conduzir isso, a gente queria fazer esse intercâmbio. Então isso começou dessa forma não comercial, começou dessa forma ali, como eu gosto de brincar, né? No CPF, eu fazendo essa conexão, e aí o projeto foi crescendo, a gente começou a ajudar muitas e muitas pessoas, até que no momento a gente percebeu que não era simplesmente trazer a proposta de bolsa, era preparar também a família e o jovem. Não dá para trazer uma proposta e falar para o menino que não sabe inglês, que não sabe o que vai aparecer lá fora e simplesmente falar, toma aí, a passagem está aí, a proposta está aí, assine e vai. Então a gente percebeu que era fundamental fazer uma preparação, até para o jovem chegar lá melhor e conseguir, talvez até daqui, uma proposta melhor. Então a gente implementou dentro do programa, além da captação de bolsa, que é garantida em contrato, a gente também tem curso de inglês, curso de espanhol, treinamento físico, treinamento de inteligência emocional. A gente tem mentorias com nutricionistas, médicos, endocrinologistas. Então, dentro do nosso programa, o menino ou a menina, ele já, logo de cara, antes de ir para fora, já viram homens, já viram mulheres, já viram pessoas estruturadas fisicamente e mentalmente para chegar lá com resultados melhores. Para que o jovem tenha
essa oportunidade para um outro país e para que o DCEI possa levar o jovem para outro país. Em relação à papelada e a processos burocráticos, é simples, não é um bicho de 7 cabeças, não. Isso depende muito do acordo da instituição com o jovem. Basicamente, o que a gente precisa para inscrever o jovem é ele vir para cá, ele vai dar o CPF, vai dar o e-mail dele e a gente vai começar a preparação com ele. Durante a preparação, a aplicação vai necessitar dele de notas, histórico escolar, vídeo jogando, não precisa ter passaporte inicialmente, porque isso também pode ser cuidado ao longo do processo. O visto é a instituição que vai enviar a carta convite, então ele precisa ter histórico escolar, ele precisa ter um vídeo dele jogando. Se ele quiser melhorar ainda mais a bolsa dele, querer uma bolsa de 100%, ele pode fazer o TOEFL, que é a prova de proficiência de inglês. E se for para uma faculdade, não for para um clube, o SAT, que é como se fosse o Enem norte-americano. Dentro do nosso programa, a gente tem treinamento preparatório para o TOEFL e treinamento preparatório para o SAT. Então, a gente prepara para todas as provas que o jovem vai precisar fazer para ter uma bolsa de 100%. Os custos para manter um jovem estudante atleta fora do país variam demais. A gente já conseguiu propostas de bolsa de estudos de 100%. A gente já conseguiu propostas de 100% onde a família não pagou nem visto, nem passaporte, nem absolutamente nada. Existem as famílias que, mesmo que o jovem não esteja pronto, a família ela solicita que o jovem vá para um lugar específico. Ah, Jorge, eu quero que meu filho vá para essa universidade, que é uma das mais caras, maravilhosa. Mas a gente tem uma condição financeira e a gente só quer que você traga uma proposta de bolsa, que fique mais barato. E tem famílias que falam, Jorge, o custo mais baixo que você conseguir, ou o custo nenhum, melhor. Então a gente pode trabalhar em várias esferas financeiras. Por isso que eu digo sim, que é acessível para todos. Fazendo um planejamento financeiro é acessível para todos. A gente tem casos de jovens que a família não tinha dinheiro para comprar um tênis para o jovem. O esforço da família foi juntar dinheiro durante meses para fazer a inscrição no nosso programa. E dentro do nosso programa a gente juntou com a família e fez um planejamento financeiro, conseguiu uma bolsa de 100% para o jovem e ele foi para o exterior com alimentação, moradia, estudos e esportes inclusos. Os valores de serviço eles são calculados de acordo com a tabela da instituição. Então eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que uma instituição ela cobra $10.000 para que o jovem jogue, more, estude e se alimente nessa instituição. O DCEI já tem propostas mínimas garantidas de 30% de bolsa. Ou seja, só de estar no DCEI, independente do estudante atleta ser bom, ruim, ter documentação ou não ter, só de ter se matriculado no DCEI, esse estudante atleta ele já tem garantido 30% de desconto numa instituição de ensino ou num clube nos Estados Unidos, Europa ou Canadá. Então já parte do princípio que essa instituição cobra, exemplo, $10.000, então só do jovem estar no DCEI, ela vai custar $7.000. Então é mais ou menos assim que funciona. Eu enxergo uma grande possibilidade de melhoria dentro do meu negócio no atendimento. Hoje eu faço reuniões individuais, eu trato com cada pai para fazer a matrícula aqui, eu converso com cada familiar e algo que a gente está trabalhando aqui é para levantar outros representantes que estejam comigo, que tenham os mesmos princípios, valores, que sejam de confiança, que façam isso também com amor, porque tem que fazer, para que a gente possa atender mais gente. Porque num dia eu tenho meus afazeres e aí eu atendo 6, 7 famílias no dia, porque a gente atende individual. Se a gente conseguir montar um atendimento onde a gente traga pessoas que sabem bem o que estão falando, gostam do que estão fazendo, principalmente se a gente puder trazer pessoas que já fizeram intercâmbio para também fazer essas reuniões, vai ser sensacional. É uma brecha, uma possibilidade de melhoria no negócio que nós temos aqui. Hoje as redes sociais elas são 80% do negócio. Todo o trabalho que a gente faz de marketing digital, as informações que nós conseguimos passar nas redes sociais ajudam muito a que a família tenha mais segurança. A gente consegue apresentar os locais, a gente consegue apresentar jovens que já estão lá fora, a gente consegue apresentar quem sou eu, fundador da empresa, pessoas que não me conhecem da TV, a gente consegue apresentar curiosidades, dicas, técnicas de intercâmbio, o que você pode fazer para conseguir, eventos online. Então, as redes sociais hoje, elas
elas vieram para agregar muito e hoje eu posso dizer que é 80% do negócio. A gente tem uma demanda de atender clientes mensalmente que ela chega em torno de 150 a 200. Porém, a demanda que chega para a gente ela é muito maior que isso, mas como o atendimento é individual, reuniões às vezes a gente faz até com 10 famílias no máximo, a gente ainda está atendendo num limite máximo de 150, já chegou a 200, mas foi um pouco demais, mas 150 famílias a gente está sempre atendendo todo mês. O que eu faço muito para solidificar a marca é parar de falar de mim. Então hoje eu falo de mim quando a família quer saber quem eu sou, de onde eu vim e o que eu faço. Mas eu não apresento mais o nosso programa falando de mim e me colocando na frente. Eu sempre apresento o programa sendo eu representando ali, sendo comunicador de uma empresa, de uma assessoria de bolsas acadêmicas esportivas. Então, o que eu fiz, o que eu deixo de fazer, aonde eu atuo, aonde eu não atuo, o que eu tenho de resultado, quem é minha mãe, isso eu falo para o pai, para a família, que quer saber mais de mim porque quer confiar um pouco mais. Aí eu vou lá e falo. Uma grande conquista profissional que eu tive foi bem no início do programa, bem no início mesmo, quando o técnico de Monte Verde Academy, melhor escola de basquete do mundo, é a escola que mais leva jovens para NBA, para grandes faculdades, ela é quase uma escola com reconhecimento de time, assim, é realmente outro nível. O técnico dela, que é um super técnico, tem patrocínio de marca de tênis esportivo, ele quis fazer um treinamento no Brasil e ele falou, tá, eu tenho daqui a 15 dias para ir para aí. E a gente teve que montar um camp, porque não podia perder a oportunidade pelo tamanho desse técnico. A gente montou um super camp aqui no Brasil, trazendo ele, e em 2 semanas a gente botou 200 pessoas no camp, pessoas vindo de fora, todos os custos foram cobertos, a gente não teve patrocínio, a gente pagou tudo com o que a gente recebeu do camp, levamos jovens com bolsa de estudos para jogar em Monte Verde Academy, que é uma das melhores escolas do mundo. Então foi uma realização muito grande. Em 2 semanas a gente fez algo que os pais depois acharam que a gente estava programando há 6 meses. Empreender é para quem quer liberdade pagando as consequências. Empreender, eu não vou dizer que eu recomendo, porque cada um tem a sua vontade, cada um tem o seu propósito. Existem pessoas que elas querem viver uma vida extremamente organizada. Pessoas que querem planejar de hoje até a hora da morte e que não tem nada que pode fazer elas saírem dessa rota. Existem outras pessoas que têm ambições grandes, desejos grandes e querem sempre mais e querem evoluir, querem conquistar o mundo. Para essas pessoas que querem isso tudo e que estão dispostas a pagar o preço para conquistar isso, eu recomendo empreender. Empreender vai te trazer liberdade, se você fizer da forma certa, se você tiver o sucesso e não for um escravo. Empreendedor é uma coisa, escravo do trabalho é outra. Escravo é quando você não pode sair, que já era, tudo acaba, você não fatura, a empresa não roda, você é escravo, você não é empreendedor. Empreendedor de sucesso é aquele que ele pode olhar para fora, ver o negócio dele está girando e ele não precisa mais botar a mão. Essa é a minha opinião. Então, empreender de forma correta pode te trazer liberdade, pode trazer uma prosperidade financeira acima até do que você imaginar, liberdade geográfica também. E o mais importante, né, empreender é para aqueles que têm sangue no olho, né? Eu digo aqui, o cara que tem sangue quente, o cara que não quer perder e quer ganhar sempre mais e nunca está acomodado, esse é o empreendedor certo. Bem, essa é uma iniciativa que promete ajudar muitos jovens atletas a realizarem o sonho de treinar e estudar em outros países, não é? A seguir, vamos conversar com Gustavo Reis Melo. Gustavo é analista de competitividade do Sebrae Nacional e ele vai falar para a gente sobre a empresa do Jorge, o DCEI. O programa Pé para Fora volta já já.
Estamos de volta com o programa Pé para Fora e hoje nós conhecemos o DCEI, o Departamento de Conexões Esportivas Internacionais. A empresa é do Jorge de Sá e busca ajudar jovens atletas a conseguirem uma bolsa de estudo no exterior. Bom, agora a gente vai conversar com o Gustavo Reis Melo, é analista de competitividade do Sebrae Nacional. Gustavo, seja muito bem-vindo. E aí, Sebastião, grato pelo convite, sempre muito bom estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que é tão desafiador para os pequenos negócios. Ótimo, obrigado a você aí mais uma vez por participar aqui com a gente. E aí a gente vê uma história que tem muito de propósito aí do Jorge, né? Como é que você analisa esse case aí vendo de pronto? É interessante a gente olhar esse case, né? Ele está mexendo com a questão que mexe com o coração do brasileiro, que é esporte, né? Com um tema que acaba que o Brasil ele é destaque, né? Por outros motivos lá da exportação de commodity, mas ele traz um tema que é sempre um desafio para o pequeno negócio. Abrir esse pequeno negócio, expansão desse mercado dele, né? E chegar em outros países, que é sempre um desafio para o pequeno. Então, esse case ele é bem interessante porque ele mexe com várias vertentes, né, de confiança, né, e também de uma exportação de qualidade de serviços numa coisa que o Brasil é muito bom, que é esporte. Mas esse é um ativo forte, né? Com certeza, você está mexendo com sonhos de pessoas, né, Sebastião? Então você está trazendo jovens com potencial danado de esporte, oferecendo eles para um mercado que é altamente competitivo, né? Você mexe com a questão da confiança, imaginar que você vai tirar um jovem do seio da sua família e colocá-lo em outro território, né? E ele vai ter que se virar um pouco lá, mesmo com todo o suporte que a DCEI dá, né? Existe um fator emocional que é muito forte. Você está ambientando em outro país, ambientando com outra cultura. Então isso tem que ter uma preparação, isso ser muito bem pensado para que isso gere frutos. E pelo jeito, essa empresa vem fazendo isso de modo interessante, tanto que o faturamento dela vem crescendo. Agora, como é que você estrutura, então, Gustavo, um negócio como esse, que é um diferencial? Você não está vendendo um produto exatamente lá fora. A marca sim, né? Porque vai a marca dele no negócio. Mas estruturar um negócio que lida com pessoas, que lida com questões tão sensíveis também. Qual é a recomendação? Primeiramente, um bom planejamento. Acho que toda a empresa que tende a expandir negócios, ela tem que ter um planejamento de médio e longo prazo, né? O curto prazo ele acaba sendo uma coisa muito imediatista, mas a estratégia tem que ser sustentável. Então esse planejamento médio a longo prazo é essencial para que essa empresa dê certo lá na frente. Outro ponto importante são bons acordos, boas parcerias, tanto aqui do Brasil, onde ele vai garimpar esses jovens talentos, como lá fora para dar suporte para esses jovens talentos, trazendo uma tranquilidade para essa família, né? E dando sustentação para o seu negócio. Esses parceiros, tanto no nível nacional quanto no nível internacional, eles têm que entender que a gente trabalha com uma cultura diferente. Então, de repente, esse jovem que vai para os Estados Unidos, ele vai encarar ali uma dinâmica que é totalmente diferente, né? Por exemplo, do Rio de Janeiro, né? Ou se vai para o Canadá, ou se vai para algum país da Europa. Principalmente essa questão da cultura tem que ser muito bem trabalhada, porque ela impacta muito esse negócio. Agora, Jorge, você viu, ele começou em 2018 com R$900, e aí está com um faturamento de R$2 bilhões. Foi, como a gente diria, trazendo uma analogia quase do esporte, um chute e acertou na veia aí no negócio, né? Onde deve estar a grande eficiência aí em termos de faturamento, inclusive, desse negócio? Ou até como se dimensiona ou se precifica um negócio como esse? Como é que funciona isso? Você vê que ele começou com a moeda nacional, R$900, né? A receita dele, o faturamento dele vem em moeda estrangeira, isso já traz um impacto, né? E esse é um dos grandes impactos que a internacionalização traz para as empresas, né? Você tem um investimento em real e receber uma receita em moeda estrangeira, isso já traz um impacto. Acho que aqui o pulo do gato, o chute certeiro dele foi muito parcerias, né? Ele conseguir parcerizar com boas entidades lá fora que recepcionam esses jovens e dão toda uma estrutura para que eles consigam avançar. E com isso, não tem dúvida que a propaganda é a alma do negócio, seja ela uma propaganda mais institucional, mais empresarial, ou até esse boca a boca. Um jovem foi, que já conta para outro, que conta para outro, isso começa a se tornar exponencial. E a gente vê que a previsão dele de faturamento para 2023 ela já triplica, né? Demonstrando o sucesso da estratégia dele. É um negócio com um público-alvo muito definido aí, né? E esse já é um bom caminho também, mas ainda assim é preciso ter estratégias
e identificação certinha, que outro negócio que seja, do público-alvo, né? É o primeiro caminho, talvez, um dos primeiros, né, Gustavo? Sim. Toda vez que você pensa no seu negócio, seja na internacionalização, seja aqui no mercado nacional mesmo, né, você tem que ter muito claro qual é o tipo de cliente que você quer tratar, qual é a persona, de como é que você vai conversar, como é que você vai mostrar valor para esse seu cliente. Então, quando o Jorge ele consegue focar na questão do esporte, então ele já elimina uma grande parte da população. Então ele está pegando pessoas que têm interesse no esporte, que têm um sonho, né? Que de repente não só jogar lá fora, mas estudar, ter um acesso a um outro tipo de cultura. Isso também está no pacote dele, né? O esporte acho que é o grande chamariz, mas tem outras coisas envolvidas nessa estratégia de negócio dele e demonstrando valor para o seu cliente. Pois é, vamos ampliar um pouquinho, sair desse campo, literalmente, aí do Jorge, e ampliar um pouquinho para falar de novo, a gente já tem falado em outros programas, mas nunca é demais, de como é que anda esse processo agora, talvez menos burocrático, de internacionalização dos negócios, como é que o Sebrae tem trabalhado nisso também, qual tem sido a grande demanda e possibilidade de cada vez mais crescimento de outros negócios também lá fora. A gente vem trabalhando o Sebrae com outros parceiros institucionais, né, inclusive o governo federal, e desmistificar a questão da internacionalização dos pequenos negócios. O pequeno negócio, esse empresário de empresa de pequeno porte, tem que entender que a internacionalização é para ele também. Você vê, nosso case aqui começou com um investimento de R$900. Quando a gente olha no mundo dos negócios, não é um investimento gigantesco. E o retorno que ele está tendo é muito grande em cima disso. Então a gente vem, primeiro, desmistificando a cultura da exportação, né? Trazendo esse assunto para a pauta dos pequenos negócios. Um outro ponto é juntar as instituições e empresas da iniciativa privada que têm algum tipo de suporte para as empresas que têm interesse nesse tema, né? Desde fazer câmbio, contratos jurídicos, capacitações. Então hoje existem alguns movimentos dentro do governo federal, o Sebrae faz parte disso, como a Política Nacional da Cultura Exportadora, onde a gente vem trabalhando nos territórios, trazendo o assunto à tona para as agendas estaduais, para que os governos estaduais também, junto com os Sebrais locais, né, consigam trabalhar esse tema nos pequenos. Isso vai desde artesanato ao esporte, como a gente está falando, seja bens ou sejam serviços. O serviço ele tem uma característica diferente dos produtos, né? Porque você não precisa encher um container. Provavelmente se figura, né, o nosso empresário aqui, ele bota 5, 6 pessoas dentro do avião. Ele não precisa fechar o container. A dinâmica é diferente. Mas a lógica é a mesma. Uma boa preparação, isso está dentro do planejamento estratégico da empresa para que ele consiga seguir essa trilha, né? E não lembrando, não é um trilho. O planejamento é feito também, né, para que você consiga mudar de acordo com a dinâmica do mercado. Mas em que pé está essa discussão, Gustavo? Eu digo, a gente saiu já da linha ou do nível da discussão propriamente, já tem alguma ação ocorrendo em relação às parcerias com outros estados também? Como é que está isso a nível federal de políticas públicas? O Sebrae vem fazendo um grande movimento, né, de preparação dessas pequenas empresas, junto com outros parceiros. A gente faz um movimento também de promoção desses produtos ou serviços. E vem uma terceira via, né, um outro tipo de suporte, que é esse pós-venda. Então, assim, a gente prepara esse empresário para que ele consiga negociar, consiga se apresentar no mercado-alvo. Depois disso, a gente que dê um jeito dele mandar os seus serviços, o seu produto para aquele mercado destino, mas de forma sustentável, né? E depois de como é que ele recebe e principalmente como é que ele se mantém neste mercado. A ideia é que não faça uma venda uma vez, mas que isso seja constante e seja sustentável. Então a gente tem desde qualificação, de preparação através de cursos, consultorias, mentorias, através de promoções comerciais, seja através de rodadas de negócio, a gente traz esse comprador para conhecer esse produto, né, ou leva esse empresário para conversar com esse comprador, seja imersões em feiras ou em ecossistemas, né? Por exemplo, então, no esporte, será que compensa a gente levar o empresário para conhecer um ecossistema, de repente, um país da Europa? Sim, porque ele começa a ter um entendimento mais claro de onde é que ele está se enfiando. Lembrando que é isso, a gente está entrando num território, né, que fala uma outra língua, que tem um outro tipo de cultura. Então, essa preparação, ela está na nossa trilha, está na nossa régua de preparação do empresário. E depois o suporte, né? Porque, como a gente falou, ele fez um investimento em real e vai receber isso em dólar ou em euro. Como é que ele está preparado para receber isso? E entender que esse recurso que ele recebe, ele tem que ter um reinvestimento na empresa e na estratégia.
Que maravilha. Bom, é inegável que a gente tem potencial e muito, né? Tanto em serviços quanto em produtos. E há uma demanda correspondente também. Você tem visto muitos empresários, pequenos e principalmente, interessados no mercado internacional? Muito, isso vem crescendo. A gente, quando acompanha as estatísticas, aí pegar como base as estatísticas de bens exportados, a gente vem acompanhando desde 2018 um crescimento grande dos pequenos negócios. A gente saiu de 8 mil pequenas empresas exportadoras para agora quase 13 mil. Mas isso é bom, isso é ruim? É um crescimento, querendo ou não. E a gente tem um exemplo claro agora, a gente acabou de voltar do Web Summit, que aconteceu em Portugal, né, um evento que é muito voltado para a tecnologia. A delegação brasileira foi a maior da história, né, chegamos lá com quase 500 pessoas, empresários, Sebrais, governos estaduais, enfim, fazendo toda a movimentação. O Brasil já é a primeira delegação do Web Summit, de países fora de Portugal. Então se mostra todo o interesse que esse empresário tem na questão da internacionalização. Muito bem. Bom, assim a gente termina o programa de hoje. Gustavo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Sebastião. Pode me chamar sempre, que é um prazer falar sobre esse tema. Ótimo. Até a próxima, então. E muito obrigado a você de casa que acompanhou com a gente também o Pé para Fora de hoje. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.